E aí galera, tudo bem? Tô de volta aqui. Tinha prometido fazer um vídeo de esportes americanos pra hoje. Ficou pra amanhã. Já tá gravado, mas ficou pra amanhã porque veio uma notícia mais urgente aqui, mais do momento, que a CBF anunciou mudanças pro futebol brasileiro. 3 questões novas aí pro Campeonato Brasileiro. E acho que vale a pena um pouco discutir isso, né? A primeira é a adoção do VAR em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. O VAR será pago pela CBF, né? A CBF, ao contrário do que foi negociado no passado, que alguns clubes não aceitaram, porque os clubes teriam que arcar com isso, a CBF dessa vez vai arcar com toda a estrutura do árbitro de vídeo e restará aos clubes apenas pagar a taxa de pessoal, né? Então a taxa de arbitragem, tudo que na verdade já acontece isso, né? Hoje os árbitros e bandeirinhas são pagos pela CBF, pelos clubes, né? E isso vai continuar acontecendo, só que vai ser uma equipe um pouquinho maior aí, porque vai ter equipe de vídeo também incluída. Também inclui, entre esse pacotinho de mudanças da CBF, a criação, aliás, a recriação da Supercopa do Brasil, que é um torneio que foi disputado em 90 e em 91, entre o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. Eles vão se enfrentar. É um duelo super tradicional na Europa, né? Tem a Supercopa da Europa entre o campeão da Liga Europa e da Champions League, e as Supercopas dos países, né? Entre o campeão da Liga Nacional e o campeão da Copa Nacional. E o Brasil teve 2. O Grêmio foi campeão em 90, como campeão da Copa do Brasil de 90, de 89, ganhou do Vasco. E ganhou do Vasco na Libertadores. Os jogos da Libertadores valeram pela Supercopa do Brasil. E o Grêmio foi campeão da Supercopa do Brasil de 90. E em 91 foi um jogo entre Corinthians e Flamengo. Corinthians campeão brasileiro, Flamengo campeão da Copa do Brasil. O Corinthians ganhou, foi jogo único nesse caso. O Corinthians ganhou de 1-0 no Morumbi e levou o título. Esse torneio seria recriado. E a terceira modificação seria a obrigatoriedade de os times fazerem... obrigatoriedade não, limite de os times fazerem apenas uma mudança no máximo de técnicos ao longo do Campeonato Brasileiro. A implementação do VAR era meio natural que ia acontecer, né? Tava muito na cara, a imprensa discute muito a arbitragem, os técnicos depois dos jogos discutem muito a arbitragem, os jogadores discutem muito a arbitragem. A arbitragem é um fator muito forte aí no dia a dia do futebol brasileiro. Não tinha como a CBF ficar fugindo muito do VAR, né? Ele ia acabar tendo que ser adotado por uma questão aí de paz até do campeonato, né? O campeonato muitas vezes se perde um pouco nessas discussões de arbitragem injustas, às vezes injustas, mas assim, isso acaba sendo dominante demais a CBF. Aí se quer prezar um pouco pelo campeonato brasileiro, aí tinha que acabar adotando o árbitro de vídeo. Torneio interessante para criar algum torneiozinho ali entre 2 times que certamente vão ser 2 times que vão vir de boas temporadas, né? Um time vai ser o campeão da Copa do Brasil, outro time vai ser campeão brasileiro, e a Copa do Brasil agora termina no fim do ano também, então são 2 times que vão ter terminado a temporada em alta. Aí restam 2 questões principais. Uma como colocar a Supercopa do Brasil, né? A ideia seria um jogo único, então pelo menos é uma data só que ela vai ocupar. Seria um jogo único em local a ser definido. Então assim, imagino que seja, aproveite um pouco isso para usar estádio em Brasília, estádio de Cuiabá, estádio em Manaus. Daí alguns desses estádios da Copa que não estão tão bem utilizados ainda acabem entrando um pouco na roda, e até nesse caso seja um jogo neutro, né, um jogo em campo neutro, então daí nenhum dos 2 times também vai criar muito caso. Depois de como achar essa data, é quando. Então isso, na Europa, isso abre a temporada do futebol, né? Então a Supercopa é o primeiro jogo oficial no fim de semana anterior ao da primeira rodada do Campeonato Nacional. Agora, a temporada na Europa é só o Campeonato Nacional e as outras competições que vão correndo em paralelo. No Brasil tem os estaduais na frente. Essa Supercopa do Brasil vai começar antes dos estaduais abrindo a temporada como um todo, ou ela vai abrir a temporada do Brasileirão? Se ela abrir a temporada do Brasileirão, teria uma coisa interessante: abriria um buraco entre... Quer dizer, possivelmente, né, porque a CBF gosta de inventar. Se esse jogo for no domingo, por exemplo,
abriria um buraco de 15 dias entre a final do Campeonato Estaduais e a primeira rodada do Brasileiro. Teriam 2 semanas, no fim de semana entre eles teria esse jogo da Supercopa. Seria interessante para que uma coisa não atropelasse a outra, porque hoje tem essa coisa, o time campeão estadual, a torcida fica um pouco empolgada, já tá jogando a primeira rodada do Brasileiro e nem tem muito clima para isso, ninguém nem se prepara muito para isso. Ter a Supercopa do Brasil ali nesse ponto seria interessante para abrir esse espaço e criar uma expectativa maior para o brasileiro, né? Os times possam promover melhor, possam eventualmente anunciar contratações ali na semana do brasileiro, quer dizer, tem um pouco mais de tempo para isso e cria uma certa expectativa para a primeira rodada. Hoje, essa expectativa é atropelada pela expectativa que houve da final dos estaduais, que muitas vezes é um clássico local, então não tem como, por menos que os estaduais valham hoje, acaba tendo uma relevância, né? As pessoas acabam se envolvendo com a final do estadual. De qualquer forma, acho que o principal que acaba tendo que se discutir aí é o calendário, né? Na verdade, a Supercopa do Brasil, ela por si só não tem um problema ali nela. Um torneio legal, um joguinho oficial, vai ser um joguinho interessante ali. O problema é o calendário. Você criou uma data a mais para preencher. Você vai tirar essa data da onde? Quer dizer, você vai enfiar isso de algum jeito no calendário? Esse é o meu medo. A CBF é capaz de botar assim, no domingo, final do estadual, quarta-feira, Supercopa do Brasil, sábado abre o brasileiro. E, sabe, tudo mais atropelado do que já é. Mas, se for para fazer uma data extra, onde vai arranjar essa data? Ainda que no ano que vem não tenha Copa América nem Copa do Mundo, se bem que já estão falando de Copa América no ano que vem, tá? Mas assim, teoricamente não tem Copa América no ano que vem. Então não vai ter que abrir esse buraco no calendário que a gente teve nos últimos 2 anos, né? No ano passado por causa da Copa do Mundo, esse ano por causa da Copa América aqui no Brasil. No ano que vem não tem, então a pré-temporada vai ser um pouquinho mais tranquila, né? Os estaduais não vão começar tão cedo quanto começaram nos últimos 2 anos, por exemplo. Então talvez dê para acomodar essa Supercopa do Brasil. Mas é muito óbvio que o calendário tem que ser mexido. O calendário tem que diminuir, tem que ter mais folgas ali. E daí a gente bate na questão dos técnicos também. A CBF está com essa proposta de uma troca. Os técnicos não gostaram. E nesse caso eu fico com os técnicos. Eu não acho uma ideia tão boa assim não. Tá? O princípio dela é bom. É forçar os times a valorizarem seus técnicos, a valorizar o trabalho de longo prazo. Tá? Mas ela tem que ser muito bem feita, essa regra de um técnico só, para não causar um problema ainda pior. Primeiro assim, um time já trocou um técnico, daí tá andando no segundo turno lá, já tem o seu técnico, não vai mais trocar. Independentemente de o time estar bem ou mal. O seu técnico recebe uma proposta para mudar de clube. Para ir para o exterior, por exemplo, ou para ir para um clube que ofereça um salário maior aí no campeonato. Como é que fica? O clube vai ter que poder trocar esse técnico, porque o técnico vai embora. Então tem que regulamentar muito bem o que é a troca de técnico. É quando o clube demite o técnico, por exemplo. E daí você tem que acertar bonitinho ali como vai ser caracterizado quando o clube demite, quando o técnico pede para sair. Outra questão é a questão do técnico interino. Tipo, o técnico saiu, fica o técnico novo não chegou ainda, então vai ficar um interino ali que seria um terceiro técnico, né? Então o período do interino tem que não contar e tem que ser limitado também, né? Porque senão você não pode ficar 2, 3 meses usando um técnico interino oficialmente só para ganhar tempo antes de fazer uma troca para valer. Então tudo isso tem que ser muito bem acertado. Tá? Agora, o maior problema dos técnicos, além dessa troca desenfreada, é calendário também. Porque como é que você vai querer que o técnico faça um bom trabalho? Se ele tenha tempo, ele não vai ser demitido, ele tem segurança no trabalho, mas você não dá dias de trabalho para ele. Porque com esse calendário atropelado, um jogo atrás do outro, o técnico não treina, o técnico tem pouco tempo de botar o time para jogar. E eu não tô nem falando que você tem que, nossa, não tem mais jogo de quarta-feira. Não, mas assim, se algumas quartas-feiras tiver folga ali, faz muita diferença. Né? Então a CBF tem que enxugar os calendários e o alvo mais óbvio desse enxugamento são os campeonatos estaduais. Né? Mas, então é isso. Falou, então o próximo vídeo de esportes americanos já está gravado, então vai entrar no ar provavelmente nesse sábado. Tá? E é isso, então espero que estejam curtindo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir os vídeos, clicar no sininho. Manda se dizendo que gostou ou não gostou, o que você acha que precisa melhorar.
O áudio não tá legal, eu sei, muita gente já falou que o áudio não tá legal, e não tá mesmo. Eu não tô com o microfone aqui, é só minha camisa, tá? Eu não tenho microfone ainda, não comprei, não tenho certeza ainda se vou comprar, mas espero que ter bons motivos para comprar, para investir nisso, tá? A edição tá meio tosca, eu tô fazendo edição do jeito que dá ainda, correndo, eu não tenho um programa profissional, meu computador é ruim, meu computador trava muitas vezes quando eu tô editando, então assim, a coisa ainda tá um pouco mambembe, assim, talvez fique por um bom tempo, porque também minha ideia não é fazer um canal muito profissionalizado, mas tá nessa, pode ir falando assim na boa, tá bom? Beleza, então, e até amanhã.